O Congresso, nessa semana, vai estar meio que em banho-maria, porque nós temos essas festividades das festas juninas, Santo Antônio, São João, São Pedro, e essas festas que se estendem até o mês de julho, elas são muito tradicionais em muitos estados do país e os políticos aproveitam a aglomeração das pessoas, o clima de festa para poder fazer campanha, afinal de contas, nós estamos em um ano de eleições municipais. Então, daqui a alguns meses nós teremos uma eleição muito importante no país. Em todas as cidades do país nós temos a eleição de prefeitos e vereadores. Então, a verdade é que, apesar das atividades na Câmara elas seguirem um pouco assim, aqui e ali, a gente vai ver algumas bancadas que vão tentar tumultuar algumas comissões, a Câmara vai tentar seguir os seus ritos, mas a gente já sabe que com um quórum menor, apesar disso, nós temos um movimento dentro do bolsonarismo de extrema preocupação, especialmente porque nesta semana nós teremos a decisão de alguns inquéritos envolvendo o Bolsonaro. Bolsonaro, ele tem 3 inquéritos muito importantes e os 3 podem fazer com que ele seja inclusive preso. O primeiro inquérito é aquele inquérito das joias, né? Do roubo das joias. Esse inquérito é um inquérito que vai ser finalizado. Nós temos também um inquérito da fraude nas vacinas, o Bolsonaro também indiciado, mas esse talvez não dê prisão. E nós temos o inquérito do 8 de janeiro, aquele inquérito do 8 de janeiro que é muito complicado, porque ele inclui essas tentativas de golpe que se estenderam desde quando o Bolsonaro perdeu as eleições. O diretor da Polícia Federal, ele dá uma entrevista para Miriam Leitão falando exatamente de 2 desses inquéritos, olha só. Desses 2 casos iniciais citados, sobre a fraude em vacinas, sobre também a ilegal comercialização de joias do patrimônio público, que devemos, a estimativa é que até o final desse mês de junho tenhamos a conclusão dessas 2 investigações. E aí o rito processual que se segue. Isso aí, o senhor acha que fica pronto esse mês ainda? Esse mês ainda, a estimativa é que esse mês ainda concluamos essas 2 etapas, né? Essa semana é o prazo final, ou seja, nessa semana terminam os inquéritos e muito provavelmente, quase certeza absoluta, pelo menos nesses 2 casos, que é fraude e também as joias, o Bolsonaro ele vai ser indiciado e aí inicia-se então o processo. Primeiro temos a conclusão das investigações. Essa conclusão, então, ela se dá nessa semana e depois a Polícia Federal ela vai optar em indiciar ou não. Hoje, agora, nesse momento, eu posso garantir para você que pelo menos 90% de chances do Bolsonaro ser indiciado e ser processado. E mais ainda, com a robustez das provas colhidas pela Polícia Federal, ele muito provavelmente vai ser condenado. Aí já é uma outra questão, uma questão futura. Mas essa informação agora do indiciamento, ela é uma informação que mexe muito com o núcleo bolsonarista, porque ela vem num momento muito importante em que o Bolsonaro, já inelegível, ele ainda tenta trabalhar como cabo eleitoral. Eu vou trazer para você algumas questões que estão acontecendo dentro do bolsonarismo e como que está essa movimentação do próprio Bolsonaro nas eleições, essas eleições desse ano. Mas antes eu quero pedir para você dar o like no vídeo. Eu só quero fazer aquele pedido que você, se deixar para o final você esquece, e o like é fundamental para que o nosso trabalho chegue até outras pessoas. Então, por favor, dê o like e se inscreva no canal. Ajude a gente a chegar aos 600 mil inscritos. A nossa meta é chegar a 600 mil inscritos até o mês de julho. Então dê essa força pra gente. Fica até o final do vídeo. Nós temos aquela dica especial para você sobre renda extra, muito bacana, você trabalhando apenas com seu celular. Eu vou trazer agora aqui uma postagem do Chupetinha, que diz o seguinte: subimos para 80 assinaturas de deputados que já assinaram meu requerimento de urgência ao projeto de lei
4233, 2020, que aumenta as penas de estupradores e impõe a castração química. Precisamos de 257 no total, nos ajude cobrando o seu deputado, e aqui o nome de todos os deputados, né, da extrema-direita. Né? Esses 90 aqui são aquele núcleo duro do neofascismo brasileiro, então com certeza você vai ver o nome de todos os neofascistas que hoje estão lá: Bibo Nunes, Gayer, Padovani, delegado Ramagem, sargento Faur, todo o neofascismo brasileiro, né? Mário Frias, Bilinski, Zé Trovão. É uma coisa assim nojenta, né? General Girão, que as pessoas confundem. Nós temos 2 Girões lá no Congresso, né? Eduardo Bolsonaro, delegado Palumbo, que é outro complicadíssimo, Abílio Brunini. É o lixo, né? O lixo total do neofascismo brasileiro, esse Maurício. Nós temos aqui esse Eros Biondini, muita gente não conhece. Esse cara é de Minas Gerais, eu conheço bem esse cara. Ele se faz dentro da Igreja Católica e a gente combate esse sujeito neofascista, né? Que lá do sul de Minas, junto com esse Midinho Madeira também, são dois que a gente combate muito, neofascistas, né? Coronel Telhada. Então tá todo mundo aqui, ó. Esse Ulisses Guimarães, por exemplo, é da minha cidade, né? Ele é de Poços de Caldas, um cara que foi colocado agora, quer ser prefeito em Poços de Caldas. Esse cara aqui, eu vou falar uma coisa, é de vomitar, esse cara aqui. É de causar vômito, sabe? Uma coisa assim absurda. Eu vou fazer tudo que eu puder na minha vida para que esse cara não seja eleito prefeito lá na minha cidade, né? Um lixo de político, um lixo. E a gente está vendo aqui o nome de todos eles, né? E o que ocorre? E é muito importante, né? A Júlia Mamata, né? A Júlia Zanata, o Zuco. Esses caras aqui, o Hélio Negão, né? Carla Zambelli, como não poderia deixar de ser, Biaquices, Marcel Van Hatten, é o lixo total, né? Esses caras, eles estão assinando esse projeto aqui do Chupetinha, só que tem um detalhe: esse projeto, ele é totalmente inconstitucional. Você não pode fazer um projeto que vá colocar, que vá impor tortura às pessoas. Então, a castração química, além dela não resolver absolutamente nada, ela tem uma série de questões. Ela é temporária, né? Então nada impede que, por um problema até de fiscalização, esse sujeito não volte, né? Porque ela vai fazer com que ele restabeleça a sua possibilidade, né, de utilizar o membro aí para fazer estupro. Nós sabemos que muitos dos estupradores, eu cito sempre o exemplo daquele maníaco do parque, né, que era um sujeito que era impotente, né? Ele era impotente, ele estuprava as mulheres com objetos. Então, essa questão da castração química, além dela ser anticientífica, além dela ser completamente sem sentido para que ela possa, de fato, ser aplicada, exige um custo, exige uma quantidade enorme de pessoas para cuidar dessa questão, fiscalização e tudo mais, ela não funciona. Ela não funciona em nada. E nós temos essa informação aqui do Poder 360, Lula critica Bolsonaro por governar à base de fake news, e o Lula fez um discurso duro contra o Bolsonaro nesse final de semana. Olha só um trecho. Não existe nenhuma hipótese de nenhum povo residente num país evoluir se ele for governado na base da mentira, na base do ódio, na base do fake news, na base da deslealdade e na base de desrespeito aos governadores e aos prefeitos desse país. Porque nós tivemos um presidente que não conversava com o governador, que não conversava com o prefeito, que não conversava com o dirigente sindical, que não conversava com o reitor, que não gostava de negro, que não gostava de branco e que não gostava de nada, a não ser de permitir que 700 mil pessoas morressem por conta da Covid e uma parte dela sob a responsabilidade da negligência médica, que ficava vendendo um remédio que não servia para a Covid e que ficava dizendo que se as pessoas tomassem vacina, virava jacaré. Nenhum povo vai para frente
tendo um presidente da República mentiroso, que não gosta do povo e que só sabe falar mal das pessoas. O Lula, ele é orientado para não falar do Bolsonaro, mas acho que ele não resiste, né? E aí a gente vê ele rasgando a couve, como se fala em Minas Gerais, né? Que não tem jeito, né? Ele faz a crítica mesmo e não tem condições. Aliás, nas principais cidades do país, nós temos essa divisão, né? Quem está ao lado do Lula, quem está ao lado do Bolsonaro, é algo que acontece em muitos países do mundo, né? Os próprios Estados Unidos é dividido em dois, né? Democratas para um lado e republicanos para o outro, a ponto das pessoas pensarem que só tem esses dois partidos lá, e não, né? Existem outros partidos nos Estados Unidos. Aqui no Brasil a gente está com essa divisão entre esquerda e a direita com o Bolsonaro, que a gente sabe que está muito longe de ser uma direita, ele é um neofascista, né? Então ele está muito mais próximo da extrema direita, algo anti-democracia, né? E o Lula, que representa uma esquerda e talvez uma centro-esquerda, junto com o Alckmin. A gente tem essas divisões aqui, você vai estar vendo aí o Lula falando a respeito. Nós trouxemos aqui esses dois inquéritos que podem ocasionar o indiciamento do Bolsonaro nesta semana, que eu disse para você sobre fraude da vacina e as joias, mas nós temos esse terceiro inquérito que eu disse a respeito do Braga Neto junto, e a imprensa já fala sobre a possibilidade de ser resolvido nos próximos 2 meses aproximadamente. O ex-presidente Jair Bolsonaro deve ser indiciado pela Polícia Federal por envolvimento nos atos de 8 de janeiro, em Brasília. Para a investigação, o inquérito, que será concluído até agosto, também traz elementos suficientes para indiciar o entorno do ex-presidente. A exemplo do ex-ministro da Defesa, Braga Neto, e outros generais. Bom, e qual é a conclusão disso? Nós estamos num momento em que existe uma possibilidade que se avizinha da prisão do Bolsonaro. Eu acredito que ela não vai acontecer esse ano, a não ser que aconteça alguma coisa realmente fora do script. A gente está vendo o indiciamento, né? A gente está vendo o fim das investigações por parte da Polícia Federal e, muito provavelmente, a Polícia Federal dizendo, olha, processe, tá? Usando um termo não juridiquês aqui. Vamos processar. Iniciando o processo, aí tem todo aquele andamento. A defesa, né? E acredito que tenha que ter mesmo o andamento normal, a tramitação, como deve ser dentro do jurídico. E tudo isso vai acontecer muito provavelmente daqui a 1 ano a 2 anos. A gente tem que ter paciência nesse ponto, porque a gente precisa defender que a lei seja cumprida de forma extremamente diferente do que aconteceu na prisão do Lula, né? O Lula foi preso numa situação completamente ilegal por um juiz vagabundo, criminoso, como é o Moro, que deveria estar preso, né? Junto com gente como o Deltan Dallagnol, que a gente também lamenta muito que não tenha sido preso, só perdeu o mandato, que é muito pouco. Então a gente quer que as leis sejam cumpridas rigidamente, que o processo jurídico seja cumprido. Então, se isso for acontecer da forma prevista, temos aí 1 a 2 anos ou até mais em relação a alguns desses inquéritos aqui. Mas o fato dele estar sendo processado e iniciar esse processo agora vai trazer um desgaste enorme entre o bolsonarismo e entre o próprio Bolsonaro. Ele se enfraquece do ponto de vista político. O bolsonarismo como um todo, não acredito que vai acontecer muita coisa, porque nós temos um grupo enorme de pessoas aqui que já adquiriram esse comportamento extremista. Não sei se vai alterar tanto, mas o Bolsonaro como força política começa a declinar. O que você acha? Você acha que Bolsonaro ainda vai ser um nome importante nas eleições desse ano a prefeituras e vereanças no Brasil? Coloca aqui o seu comentário. Não se esqueça de dar o like no vídeo também. Se inscreva no canal, dê essa força aqui pra gente. E também a gente pede, né, para as pessoas que têm interesse, para que você entre no primeiro link aqui da descrição, onde a gente fala sobre essa renda extra. Eu coloco sempre prints aqui que são de inscritos do canal. Pessoas que atenderam o meu pedido, entraram lá, começaram a interagir com o WhatsApp e naquele momento essas pessoas começaram
a entender que poderiam ter um dinheirinho a mais todo mês, trabalhando aqui no Brasil, recebendo em dólar, apenas com o celular, o que é muito bacana, né? Só com o seu celular você já consegue começar a trabalhar aqui. E é uma oportunidade. É o primeiro link da descrição. Você entra na descrição do vídeo, tá lá, nova profissão do futuro, renda extra, clica lá e a gente vai conversar, tá bom? E eu sempre peço para as pessoas que chegam no final dos vídeos para que nos ajude. Você pode nos ajudar com qualquer valor pelo Pix e pode ser um membro, um apoiador do nosso Apoia-se. A gente sempre fala que você não é obrigado a ser membro do canal, a apoiar no nosso Apoia-se ou mesmo a ofertar algum valor pelo Pix. É óbvio que não. Você não é obrigado, não é obrigada. É só se você puder e se você quiser. A gente oferece todos os dias conteúdo que a gente procura trazer muita qualidade e muita reflexão importante aqui. É só se você puder e se você quiser. Aproveito para desejar uma boa semana, boa segunda. Daqui a pouco a gente volta. Salve progressistas, eu sou o Clayson.